Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal! Hoje, gambiarras evolutivas de peixes de aquário a peixes voadores. Uma comparação muito precisa foi feita uma grande descoberta. Comparação entre peixe voador e de aquário revela os segredos de evolução, ou da evolução, como quiser. Para escapar dos predadores, um peixe voador pode disparar para fora d'água e planar por longas distâncias devido às suas nadadeiras peitorais e pélvicas emparelhadas, mais longas e rígidas que a dos outros peixes. Agirem como aerofólios em um triunfo peculiar da evolução. Criaturas que antes eram estritamente aquáticas se transformaram em seres temporariamente voadores por meio de algumas modificações na forma corporal. Recentemente, um grupo de pesquisadores, liderados por Matthew Harris, de Harvard Medical School e do Boston Children's Hospital, relatou a base genética para a evolução dessas nadadeiras incomuns por meio de uma combinação inovadora de técnicas. Eles descobriram que mudanças em apenas 2 genes eram suficientes para criar a forma corporal distinta de peixes voadores. Quando essas mutações ocorreram em uma espécie de peixe comum de aquário, suas proporções começaram a mudar de maneira semelhante. Quando começaram na EvoDevo, Biologia Evolutiva do Desenvolvimento, não pensávamos que seriam capazes de dar saltos na morfologia com regras tão simples, disse Harris. O estudo apareceu na edição de 22 de novembro da Current Biology. As descobertas são dignas de nota, em parte porque sugerem que sinais bioelétricos dentro dos tecidos em desenvolvimento são apenas químicos morfogenéticos. Podem regular o crescimento e a forma das nadadeiras em desenvolvimento e possivelmente outras estruturas. O estudo mais trabalhos anteriores também ilustram claramente como pequenas mudanças genéticas e às vezes podem produzir grandes mudanças morfológicas que têm consequências evolutivas importantes. Grande parte da diversidade insondável das formas animais na natureza surge de ajuste da seleção natural com os programas genéticos que controlam o desenvolvimento. Ajuste no tempo e na velocidade do crescimento do tecido podem esticar ou encolher estruturas, ou mesmo inserir e excluir ossos para criar novas adaptações que abrem novos nichos para as espécies. O EvoDevo, o estudo biológico deste processo, tem uma longa história, mas apenas recentemente os pesquisadores puderam começar a sondar os genes responsáveis por essas mudanças. Para pesquisar a base genética da forma corporal do peixe voador, os pesquisadores do laboratório de Harris começaram sequenciando, comparando o genoma de 35 espécies de peixes voadores e seus parentes próximos, a procurar por regiões do DNA que mudaram com rapidez, incomum entre as espécies. Eles identificaram genes que pareciam ter evoluído sob pressão de seleção ou pressão seletiva. Essa análise comparativa permitiu aos pesquisadores procurar principais fatores que impulsionam a formação de novo tipo de corpo, explicou Just Holtering, biólogo evolutivo da Universidade de Konstanz, na Alemanha, que trabalha na evolução e desenvolvimento da diversidade de nadadeiras e membros. Mas como você vai descobrir se o gene realmente é a arma fumegante que faz a diferença? Você não pode modificá-lo nos peixes voadores, disse ele. Você tem que recorrer a uma alternativa. Consequentemente, a equipe de Harris
se voltou aos peixes zebra, dânio rério, peixes de água doce, amplamente mantidos como animais de estimação em aquários comuns e também como animais de pesquisa. Sua equipe usou produtos químicos e raios gama para criar mutações aleatórias com mais de 10 mil embriões de peixe zebra. Eles selecionaram aqueles que sobreviveram à idade adulta, que busca de características e fenótipos adulto interessante. Essa abordagem era incomum, porque estudos genéticos de peixe zebra normalmente se concentram no desenvolvimento embrionário dos animais. Jacob Dane, um pós-doutorado no laboratório de R na época, e seus colegas também examinaram uma coleção de peixes zebras mutantes previamente selecionado com nadadeiras longas para refinar sua busca por variante do gene que pode estar regulando o crescimento das nadadeiras dos peixes voadores. Eles se concentraram em dois: o KCNH2A, uma mutação que faz as células superexpressarem os canais de potássio em sua membrana externa, e a LAT-T4A, uma mutação de perda de função que desabilita a capacidade das células de transportar o aminoácido leucina. Os pesquisadores mostraram que em peixes zebra, mutações da perda de função na transportação de leucina fazem com que todas as nadadeiras sejam curtas, enquanto a mutação de superexpressão nos canais de potássio faz com que todas as nadadeiras sejam longas. Qualquer uma dessas mutações por si só produz um peixe desajeitado, mas quando duas mutações são combinadas, o peixe zebra resultante tem nadadeiras peitorais emparelhadas, longas e nadadeiras medianas, mais curtas, exatamente a forma do peixe voador. Uma mutação percentual, em alguns casos, pode resultar em nadadeiras muito mais grandes, disse Dane, que recentemente lançou seu próprio laboratório na Universidade de Houston. Não conheço muitos outros sistemas em que se haja esse nível de simplicidade de termos em grandes mudanças na escala do tamanho de um órgão assim. O plano corporal do peixe voador evoluiu independentemente várias vezes em várias linhagens e sempre contou com os mesmos tipos de mutações no transportador de leucina, no canal de potássio. As mutações de transportador de leucina nas diferentes linhagens são idênticas, mas causam a mesma alteração de aminoácidos, uma pista de que linhagens independentemente acertaram o mesmo truque gênico para desenvolver uma forma. A natureza tem como alvo o mesmo gene específico em alguns contextos diferentes, disse Sarah McMenamin, biólogo do desenvolvimento de peixe de Boston College. Como a mutação do canal de potássio causa o crescimento extra da nadadeira ainda é mistério. Não é como uma interação receptor-ligante, em que coisas se ligam ao receptor no interior da célula, viajam para baixo, desencadeando a transcrição de algo, disse Harris. Em vez disso, a superexpressão do canal de potássio altera o potencial de membrana em repouso e o pH do citoplasma, o que torna a célula mais ativa e responsiva. Como resultado, as células finas começam a exibir características de sinalização geralmente associada a neurônios e células-troncos. É possível que as mudanças na sinalização celular alterem a forma com que a barbatana cresce, disse Harris. Mas isso ainda é especulativo. Tudo isso é um terreno novo e fértil, e nós realmente não entendemos muito sobre isso ainda, argumentou ele. Quando pesquisadores impediram que tons de potássio passassem para as células de nadadeira, na verdade negando a mutação do canal de potássio, eles descobriram que isso bloqueava o crescimento das nadadeiras. Eles levantaram a hipótese de que durante alguns estágios de desenvolvimento, as células da nadadeira operam como sincício, a única massa citoplasmática
como muitos núcleos flutuando nela. Nesse caso, os íons de potássio podem estar criando um campo elétrico que se estende em toda a barbatana, criando mais potencial para coordenação de sinalização de longo alcance e de seu morfogenético típico ou fator secretado de Sierre. Outros pesquisadores também fizeram evidência de campos elétricos podem desempenhar um papel subestimado na orientação na forma de desenvolvimento dos tecidos. O novo trabalho baseia-se em uma descoberta empolgante anterior sobre a evolução dos apêndices, que veio do laboratório de Harris em fevereiro de 2021. Um estudo realizado por Brent Hawkins, Kathleen Henke e Harris na Cell mostrou que a única mutação pode despertar um potencial latente para a padronização de membros em barbatanas de peixe zebra. Embora os ancestrais dos peixes zebra tenham divergido há cerca de 450 milhões de anos atrás das linhagens, que mais tarde deram origem aos tetrápodes. Dois estudos de outros laboratórios publicados online, como este na Cell, analisaram o genoma dos peixes com barbatana, raiadas e peixes. Publicados online com esse da Cell, analisaram o genoma de peixes com barbatanas raiadas e peixes pulmonados africanos e sugeriram que a capacidade de construir membros estava presente no ancestral comum de todos os peixes ósseos. A barbatana peitoral de um peixe zebra normalmente se conecta ao corpo com apenas uma camada de elementos ósseos, os radiais proximais, que se articulam diretamente com o ombro do peixe, mas no peixe zebra mutante que a equipe de R descobriu em sua triagem genética dos novos ossos radiais intermediários tornaram uma junção de radiais próximas. Os pesquisadores até descobriram músculos presos aos novos ossos. Portanto, com apenas uma mutação, não estamos apenas fazendo um novo pedaço de tecido ósseo, estamos fazendo uma nova estrutura e bem integrada, bem padronizada, disse Hawkins. Esse tipo de retrocesso, o atavismo, que remonta a centenas de milhões de anos da evolução, revela quão antiga e compartilhada é a gramática genética para fazer nadadeiras e membros. O que o laboratório de Harris mostrou, este trabalho é realmente com potencial genético para fazer essas elaborações do endoesqueleto ainda retido pelos peixes modernos, com nadadeiras raiadas, e que estes têm potencial de desenvolvimento para construir estruturas mais elaboradas nos laboratórios, mais elaboradas, disse McManning. Novos estudos continuam surgindo em outros laboratórios, reforçando mais ainda o ponto de que nadadeiras e membros se desenvolveram sob influência genética de mecanismos altamente conservados. Em novembro, do artigo na Proceedings of National Academy of Science, identificou um gene que regula tanto a formação de dígitos em membros de tetrápodes, enquanto a estrutura bordas externas das nadadeiras. Naquele mesmo mês, o estudo da corrente biológica revelou que as patas traseiras alongadas de jerboas, minúsculos roedores bípedes, que podem pular, correr em velocidades extraordinárias, resultam em um gene que causa um crescimento ósseo desproporcional de seus membros, não muito diferente do crescimento alométrico visto nas barbatanas de peixes voadores. Para Marcus Davis, um biólogo evolutivo do desenvolvimento de James Madison University, o acúmulo de evidência que membros de nadadeiras têm uma base genética desenvolvida, compartilhada, realmente leva uma pergunta mais interessante: de onde diabos veio o programa de desenvolvimento original? O programa de desenvolvimento de nadadeiras provavelmente foi modificado a partir de um programa de desenvolvimento ainda mais antigo para outras partes do corpo. Tinha que vir de algum lugar e não foi simplesmente
construído da noite para o dia, disse ele, mais de milhões de anos. Então, que outra parte de construção do corpo foi modificado ao longo do tempo para construir esse programa de apêndices? Tetsuya Nakamura, um biólogo de desenvolvimento de Rutgers Universidade, estuda a transição do peixe tetrápode, suspeita que o programa genético para construir nadadeiras e membros emparelhados é derivado do desenvolvimento das nadadeiras dorsal e anal, que são ainda mais antigas que as nadadeiras emparelhadas, lampreias, o grupo de peixes sem mandíbula, que evoluiu pela primeira vez há cerca de meio bilhão de anos. Tem nádega dorsal e anal, mas nenhuma nadadeira emparelhada. Mas, embora apêndice e formas corporais dispares tenham raízes da mesma antiga rede genética, Wolfering observa que as mudanças dessas formas foram transcrições importantes. O membro tetrápode é uma novidade evolutiva, ou definitivamente acredito nisso, disse ele. Consequentemente, resta muito aprender sobre o que permitiu as mudanças evoluírem. A abordagem não convencional usada no laboratório de Harris, que Davis elogiou como atípica e moderna, e McMenamin saudou como criativa, é um turno de Force, aponta para uma maneira que os pesquisadores evo podem encontrar respostas na busca por genes que regulam o programa de desenvolvimento. Os estudos costumam olhar certos suspeitos usuais, como a sinalização da insulina para alometria e genes, ROX para padrões, membros e nadadeiras. Mas a equipe de Harris adotou abordagem mais agnóstica, usando genômica comparativa e telas genéticas, tendo escala para identificar peixes com fenótipos interessantes e relevantes. Eles tinham que estar totalmente dispostos a seguir de onde esse fenótipo os levava, disse McMenamin. Quando começamos a fazer as perguntas certas ao organismo, coisas inesperadas acontecem, coisas que não esperaríamos em fazer estudos clássicos de nível de população, disse Harris. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa seu like, curta, compartilhe. Um grande abraço a todos. Estamos sempre juntos pela propagação do conhecimento. Um grande abraço.